Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional está no ar, aqui na tela da NTV. Você que acompanha aí do outro lado, através do canal 8.1 Digital, estamos também na plataforma do Facebook e nos nossos canais na internet. E aqui na Opinião Regional, você já conhece. A sua opinião é o mais importante. E falando de importante, da importância da nossa pauta de hoje, para lá de especial. Estamos no clima da festa eleitoral, da festa popular, da democracia, momento importante para você aí do outro lado decidir e escolher o seu candidato, o seu vereador e também o seu representante no poder executivo, o seu prefeito. Momento importante para você ficar atento ao que o seu candidato está fazendo também. Existem regras e normas a ser cumprida e a gente recebe no programa de hoje o presidente da OAB Patos de Minas, o advogado, o doutor Itamar Fernandes. Doutor Itamar, seja bem-vindo à Opinião Regional. Prazer revê-lo e recebê-lo aqui no Opinião Regional. Muito obrigado, David. É uma honra sempre participar do Opinião Regional. Esse programa que há tanto tempo leva informação de qualidade. Mais do que isso, né, David? Leva conhecimento. Hoje, às vezes, a gente tem muita informação espalhada por aí nas redes, mas conhecimento é algo mais elaborado, mais trabalhado, e sempre é um prazer estar aqui para trocar ideias sobre assuntos tão importantes, tão caros para nós, cidadãos. Muito bem, e como eu sempre digo, a gente traz os melhores especialistas em cada área, né? E o doutor Itamar é presidente da OAB Patos de Minas, já trabalhou ali no Poder Legislativo, conhece da lei, conhece, já vivenciou, vivencia, pode-se dizer, né, doutor, no dia a dia, a política, principalmente da nossa cidade, Patos de Minas. Estamos no momento da festa popular, da democracia, um momento importante que realmente é de festa, de barulho, de divulgação, mas existem regras, normas e leis sobre isso, né? Sim. A democracia, ela se fortalece, David, toda vez que há participação. A participação popular que é o grande protagonista das eleições, das políticas públicas, né? Então, o voto é o instrumento pelo qual o cidadão vai participar e vai legitimamente escolher quem é aquele que vai gerir os destinos da cidade. Tanto lá no Poder Legislativo, um poder plural, mais diverso possível, que representa a totalidade dos moradores, e é por isso que nós temos regras de eleição proporcional, e o Poder Executivo, uma função muito importante de administrar, de executar as leis, de aplicar o orçamento aprovado e, sobretudo, né, cuidar da administração. E é por isso que o poder ele é dividido em funções, né? Nós temos o poder executivo, que executa, que administra, o poder legislativo, que fiscaliza e, sobretudo, também legisla, e o poder judiciário, que é chamado para resolver os conflitos de interesse quando as próprias partes não têm a sabedoria de resolver por si só. Então, o poder, ele é uno, mas ele funciona com funções devidamente distribuídas do ponto de vista constitucional, e uma função deve respeitar os limites da outra função para que nesse equilíbrio, né, possa haver aí aquilo que a gente expressa do ponto de vista constitucional, que é a harmonia entre os poderes. Resumindo, a verdadeira democracia, respeitando aí cada um seu poder e o seu espaço. Como representante da OAB, qual que é o papel da OAB durante essas eleições, principalmente agora na época da campanha, que muitos devem pensar que a maior fiscalização, acredito também que sim, né, doutor? Se eu estiver errado, o doutor pode me corrigir, que é durante ali os últimos dias e principalmente no dia da eleição, onde acontecem aí os principais crimes, né, eleitorais. Mas durante essa campanha, muita coisa acontece. E qual que é o papel da OAB? A OAB, David, ela tem por função, como entidade de classe, defender a advocacia. Mas ela tem uma função definida na Constituição, que é a de proteger a cidadania. Então, a OAB está junto com aqueles órgãos que têm uma função essencial para a administração da justiça e, sobretudo, para velar para que a democracia se expresse de forma verdadeira. Os direitos fundamentais, né, são valores muito caros para a sociedade. E a OAB, ela acompanha, por exemplo, desde
da fiscalização do sistema de votação. A OAB é uma daquelas que faz a fiscalização para saber se as urnas são de fato confiáveis. Tem representantes da OAB, de outros poderes, que fiscalizam, que levam técnicos, né? E isso faz audiência pública para definir uma série de questões que antecede, né, as eleições. Eu digo que o poder, no caso, o Poder Judiciário, na figura da Justiça Eleitoral, no momento quando ela não está realizando as eleições, ela está preparando as eleições seguintes, né? Então você tem que administrar um cadastro de eleitores e é muito importante, David, às vezes a gente não percebe, mas veja quanto é importante você ter um cadastro de eleitores que sejam legítimos. Eu não sei se você já verificou, mas tem cidades que às vezes tem eleitores que são levados para lá, que não tem vínculo nenhum, que é fácil depois do próprio candidato Isso acontece. Buscar. A gente ouve falar também, né? Principalmente nas pequenas cidades, né? Então, veja, a eleição, para ela ser legítima, ela começa por bem selecionar quem que é que vai ter o direito de voto. Por quê? Se quem tem o direito de voto não estiver fidedigno naquele cadastro, nós já temos um problema de quem que é aquele que está apto a votar. E em seguida, nós temos então todas as regras que definem as candidaturas, as condições de elegibilidade, não pode incorrer em nenhuma incompatibilidade, nem inelegibilidades, e os cidadãos vão passar por um processo em que eles têm que demonstrar que reúne os requisitos para ser candidato. Então veja, para ser candidato, você precisa reunir os requisitos inerentes ao voto, mas você precisa passar por um pente mais fino, né? Onde você tem que demonstrar que tem todas ali as condições para que de fato seja candidato. Como, por exemplo, o ficha limpa. O ficha limpa. Por exemplo, é um dos requisitos. Apenas você tem que estar filiado a um partido político, você tem que ter domicílio eleitoral onde você quer concorrer, você tem que ter uma idade mínima definida constitucionalmente, né? A depender do cargo, você tem que apresentar um projeto de governo, por exemplo, um programa de governo, né? Você tem que apresentar algumas propostas por escrito. Você tem que fazer uma declaração de bens, né? Então, a Justiça Eleitoral, ela trabalha para que as eleições sejam legítimas. E eleições só é legítimas se, de fato, nós conseguirmos eleger aqueles que melhor representam a vontade do povo. Então, alguém que compurca, que compra um voto, que pratica um desvio de finalidade, que ganha voto em cima de uma fake news, de uma notícia falsa, que ilude o eleitor, né, nós temos aí uma mácula ao processo, porque às vezes o eleitor, se soubesse a verdade, ou se soubesse aquilo que de fato talvez ele não votaria naquele candidato. E é por isso que eu falo que o cidadão tem que ficar muito atento. Ele tem que ficar muito atento porque hoje você contrata um marqueteiro, né? Às vezes você põe uma campanha muito bonita na rua, né? Mas o que fala não tem muita conexão com aquilo que é. Então você tem que buscar a essência, né? Eu digo o seguinte, eleição não é para dar serviço, emprego para ninguém, não. Se a pessoa precisa do emprego, ela precisa ir lá onde ela consegue trabalhar, né? O que ela sabe executar. Eleição é para escolher pessoas que estejam capacitadas, que tenham idoneidade moral para representar os demais cidadãos. Então não pode confundir. Não, vou votar no fulano porque tadinha, está sem emprego, precisando... Não é lugar de dar um favorecimento pessoal também, né? O doutor, ouvindo a sua fala, me fez lembrar da importância que são os debates. E a gente está tendo debates aí em alguns municípios que estão acalorados, né? Mas a importância do debate é um ponto também, é mais uma opção do eleitor, né? Ali ele conhecer de fato as propostas, saber se é verdade. Pode até ouvir, mas depois pesquisar, né? Tem várias formas de você pesquisar com quem conhece, através, né, do judiciário, através das redes sociais, se aquelas propostas são verdadeiras ou não. A importância, gostaria que o senhor falasse, até porque a gente acabou de terminar uma sabatina com os candidatos à prefeitura aqui de Patos de Minas. Semana que vem, o Opinião Regional, já vou convidar o pessoal de casa, vai receber também os 3 vice, né, que concorrem aí ao cargo de vice-prefeito. Então, a importância que é o debate, né, a sabatina. David, é de muita importância. Eu digo o seguinte, se você ficar só numa campanha que um marqueteiro faz para você, você dá o colorido da experiência desse marqueteiro.
Você coloca as palavras, o texto vem escrito, né? Agora, no debate, não. No debate, a pessoa precisa ali, com as suas habilidades e com as suas fragilidades, né? Mostrar quem ele é, a sua essência. O que ele pensa. Ele pode até decorar, você vai saber se a pessoa está decorada, se ele está fugindo. Pode gaguejar, mas a essência, né? Mesmo. A essência tem que se revelar. Você vai saber se ele é uma pessoa que explode um pouco mais, né? Se ele é mais explosivo, se ele é uma pessoa que tem um temperamento. E uma coisa que eu falo sempre, e sempre gosto de repetir, é que o servidor público e agente político, ele não é pego no laço para ir lá fazer aquilo que ele está se propondo a fazer. Então, quando ele assume o mandato ou assume uma função, ele precisa executar da melhor forma possível, mas, sobretudo, com respeito ao cidadão, com respeito ao povo. Então, o político tem que gostar de povo, gente. Por quê? Se você não gosta do cidadão, você está lá para representar o cidadão, né? Então, tem que verificar o perfil. O político tem que respeitar, tem que ouvir, tem que ter paciência, tem que respeitar. Então, não é pego no laço, né? E afinal, você foi lá pedir o voto. Você pediu a confiança. E se você foi eleito, você tem que, de fato, cumprir aquilo que prometeu, né? E tratar o cidadão como ele merece. Evidentemente que mostrando para o cidadão, né? Olha, isso eu não posso fazer por causa disso. Isso aqui não dá certo, mas eu estou fazendo isso. Eu acho que a gente tem que educar também na medida do possível. Mas o político é que deve se posicionar adequadamente, né? Para cumprimento das leis, uma moral, se portar, saber que ele está falando, e quando ele fala, ele repercute não só o fulano, o José, ele está repercutindo também um pouco da função que ele ocupa. Ele é exemplo, né? Resumindo, as sabatinas e o debate são importantes para o eleitor conhecer de fato, né? O caráter, o temperamento do candidato. E por que existe a campanha eleitoral, David? Exatamente para que o cidadão conheça, é um direito do cidadão conhecer os candidatos. Então, assim, eu não concordo muito quando as regras vêm tolhendo demais a possibilidade do candidato se apresentar. Porque nós perdemos a essência. Ora, para eu bem saber decidir o meu voto, eu preciso conhecer o máximo possível dos candidatos. Então, quanto mais vocês abrirem a oportunidade para o debate, né, para as entrevistas, os meios de comunicação social prestam na campanha eleitoral um auxílio enorme para o cidadão, porque tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a essência dos candidatos. Muito bem, falou quem tem autoridade para falar. E a gente percebe que em outros continentes a importância que o debate, né, os eleitores mudam de opinião, principalmente, né, nos Estados Unidos, tanto que é importante o momento do debate entre os lados. Bom, é importante também a sua participação através desse WhatsApp que está aí na sua tela. Participe com a gente, porque vamos para o intervalo e a gente aguarda a sua participação nesse momento tão importante, falando de eleições 2024. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta aqui na NTV, no canal 8.1 Digital e através dos nossos canais na internet. Participe com a gente, a sua opinião é muito importante. Estamos falando sobre as eleições 2024, momento de política. O WhatsApp para você dar a sua opinião, a sua pergunta, está aí na sua tela. E a gente volta com o presidente da OAB Patos de Minas, o advogado, o doutor Itamar Fernandes. Demos uma pincelada da importância aí das armas que existe para os candidatos conquistarem, né, os seus apoiadores e votos, e uma delas, tradicionalmente, são os famosos santinhos. Muitos eleitores eu percebo isso com o passar das eleições, eles vão se incomodando, pode falar, estão incomodados com a quantidade de santinhos, seja na caixa, né, em mãos, no chão. Existe alguma lei, alguma fiscalização, a regulamentação sobre esse material, doutor? Sim, toda propaganda eleitoral, ela precisa respeitar alguns parâmetros mínimos, né? Mas evidentemente o santinho é muito utilizado, né? Em que pese hoje a gente tem visto também uma propaganda nas redes sociais, né? Os candidatos têm investido em outros métodos, mas o santinho é muito tradicional e de fato aparece lá nas caixinhas de correio. Agora, o candidato tem que ficar esperto, porque o candidato que for pego com o santinho
sujando, né, colocando em local que não é adequado. Ele precisa fiscalizar bem quem é que está fazendo essa distribuição, né, porque isso pode depor contra ele, porque o cidadão hoje também é muito exigente, né? Se ele perceber que alguém fez um derrame de santinhos ali no local que é inapropriado, ou aquela velha situação absurda que acontecia, né, na véspera da eleição, que o que sobrava de material eles iam para a porta ali das sessões eleitorais e fazia lá um derrame de santinhos. Hoje a gente tem uma atuação muito mais forte do Ministério Público Eleitoral, normalmente tem termos de ajustamento de condutas, e já tem um tempo que a gente não vê tanto problema desse, pelo menos em Patos de Minas, né, David? E aí eu tenho que, de certa maneira, elogiar. Agora, o que eu já vi algumas reclamações, é que o candidato, às vezes, coloca aquelas bandeiras, né, fixas ao longo das vias, e às vezes não tira no momento adequado, às vezes coloca lá e fica atrapalhando o trânsito de pessoas, de cadeirantes. Não respeita o limite, né? Aí tem que tomar cuidado, porque além de você... Os famosos Winder Banner, né? Wind Banner. Em pontos de ônibus, locais que são vedados, né? Então, assim, o candidato ele precisa ficar atento, porque no afã, às vezes, de fazer uma propaganda, e se ela não tiver feita adequadamente, o cidadão também pode se revoltar com aquilo, né? Olha, você não está respeitando nem os limites da lei na propaganda, imagina quando estiver lá. Então, a pessoa que é inteligente, ela vai fazer uma campanha baseada em propostas, baseada em mostrar efetivamente o que ela tem para oferecer ao eleitor e tentar dialogar. Agora, ele precisa ser conhecido, não precisa infringir as leis. E se ele usar moderadamente, seguindo as leis, eu acho que ele vai passar por... E o importante é que passa muito rápido, né? Nós estamos aí... 45 dias, estamos aí há 15 dias, pode-se dizer, né? Dia 6 está chegando, né? Para alguns está demorando para passar, porque aqueles que estão na frente querem que passe rápido. Para aqueles que acham que ainda não visitou, todo mundo está achando que está passando rápido demais, né? E para aqueles que estão na frente está demorando, né? Para uns querem que chegue logo, para outros, olha, precisava de mais tempo. Mas o fato é que isso está definido em lei. Eu volto a dizer, acho que é um tempo curto, porque às vezes, David, alguém que tem pechas e não se consegue, né, durante a campanha eleitoral 45 dias, né? O eleitor saber tudo daquela pessoa. É por isso que eu digo que se o eleitor já está... Ele não pode deixar para decidir o voto dele no momento em que ele está se dirigindo a votar. Né? Não, amanhã tem eleição. Aí ele vai pegar o título, a hora que ele está dirigindo para a sessão eleitoral, é que ele começa a pensar em alguns nomes. Ele pode escolher mal. Por quê? Porque pode ser que ele não acompanhou as propostas daquele candidato, pode ser que ele decidiu no momento ali que ele lembrava de alguns, né? E eu digo que a gente tem que começar a pensar desde agora. Já observe, olha, eu acho que aquele moço merece, eu acho que aquela lá merece, né? Para que chegue no dia da eleição já esteja consolidada essa escolha. Doutor, e falando do dia da eleição, vou pegando o gancho na deixa aqui do doutor, que tem autoridade e domina sobre o assunto. De fato, no dia 6 de outubro, a entrega de santinho, ou pegar um santinho na rua, derramar o santinho, é crime? Tem penalidade? Tem penalidades. Por quê? Porque você pode, inclusive, a depender da situação, né, incorrer naquele crime de captação do voto, né? Por quê? Porque o famoso boca de urna. O boca de urna. O boca de urna é vedado, né? Inclusive, há uma fiscalização, né, da Justiça Eleitoral, dos candidatos, do próprio cidadão, e nós já vimos, né, no dia de eleição, pessoas serem presas, porque está fazendo transporte, às vezes, ilegal de eleitor, está fazendo compra de voto, né, está fazendo boca de urna, e eu acho que a gente tem que respeitar o espaço democrático. Agora, por que as pessoas insistem tanto, o David, no dia da eleição ainda fazer a boca de urna? Porque muitos eleitores saem de casa sem saber em quem votar. Então eles sabem, né? Ou indeciso, porque aquele que foi omisso, que durante a campanha não prestou atenção, né? Aqueles que falam... eu via muito antigamente. Hoje até que eu percebo que principalmente os jovens estão se interessando cada vez pela política, seja partidário demais, extremista demais, mas estão de fato melhorando, né, o interesse pela política do que anos anteriores. Isso é bom. É bom, é excelente. Eu digo assim que a mudança ocorre na sociedade de maneira muito rápida, né, David? Se você pensar pós-pandemia, nós temos um mundo totalmente diferente. Nós temos uma geração que pensa muito diferente da minha e da sua,
né? Acho que nós somos mais ou menos na mesma geração e a gente tem que conviver ao mesmo tempo com todas essas pessoas. E é por isso que é tão, às vezes, difícil, né? O debate, e cada um quer sustentar os seus valores, as suas razões. Mas quando a gente fala de consciência política, né, e não de politicagem, eles têm uma forma diferente de raciocinar. Né? Como que eles se informam? Talvez não é tanto santinho. Talvez é né, na palma da mão, na tela do celular. Então, é preciso compreender que essa sociedade muda, que o eleitor tem pretensões diferentes, se informa de maneira diferente e o candidato tem que estar atento a isso tudo, né? Porque ele precisa atender tanto o senhorzinho que está lá na zona rural, que assiste só o rádio, a TV, que é sagrado para ele, né? Quanto aquele eleitor que às vezes não tem tanto acesso à rádio e TV, que só é pelo celular ou por outras formas de informação, né? Que vai buscar a sua informação. E para isso eu penso que nós temos que fazer os debates, buscar a essência dessas candidaturas, para que ele possa bem definir o seu voto. E eu digo o seguinte, por mais que a gente tende a pensar, estou tão desanimado, vou votar nulo, vou votar branco, eu insisto, pense em alguém, acho que não deixe de votar, votar é importante, porque a participação, David, na democracia, ela é essencial. Alguém vai ter que estar ali na cadeira, né, doutor? Não existe a pessoa branca nem nula. Imagina uma cidade sem comando, né? E se você deixou de votar, você deixou que outras pessoas elegessem aquele que vai gerir a sua vida. Então, por mais que você esteja desanimado, né? Não, vou votar no menos pior. Já é uma saída. Né? Vote no menos pior, porque você tem a chance de fazer com que ele se eleja, aquele que talvez seria o mais pior para você, não esteja lá. Muito bem, eu ia deixar essa pergunta para último, doutor, mas o doutor já sai muito bem nas perguntas. Doutor, falando do candidato, na sua opinião, você que já esteve ali também trabalhando, né, nos bastidores e está trabalhando sempre ativo na política, principalmente na política local, o que é um bom candidato? Como escolher um bom candidato? Não, esse é um bom candidato. Só ter a ficha limpa não é bem assim, não. Não. O conceito de bom varia de pessoa para pessoa, mas eu acredito que alguns predicados são essenciais. Primeiro, eu acho que quem se propõe a trabalhar para o povo tem que gostar do povo. Tem que gostar do povo. Não pode se aborrecer porque a pessoa te ligou fora de hora, porque bateu lá no seu gabinete, porque foi te pedir. Você é servidor do povo. Né? Ele está te pagando, é o povo que te paga. Segundo, eu acho que tem que ser uma pessoa honesta. Honesta naquilo que propõe fazer, honesta naquilo que conversa, porque às vezes você tem que dizer o não, mas explica, olha, não dá para fazer dessa forma, isso aqui eu não consigo te ajudar, isso aqui é inconstitucional, não, isso aqui é tal, mas eu vou tentar colocar no debate público. Não ficar iludindo as pessoas. Né? Outra coisa, respeitar. Eu acho que o bom candidato é aquele que respeita também o limite do outro. Né? E, sobretudo, ele precisa conhecer um pouquinho daquilo que ele está propondo a fazer. Então, se ele vai fazer para o legislativo, ele precisa saber que ele vai ter que dedicar um tempo lá para elaborar leis, para receber propostas, para votar essas leis. Né? Ele precisa deliberar isso com a sua equipe, mas ele precisa entender das leis que ele vai estar propondo, vai estar votando. Ele precisa entender qual que é o limite que ele fiscaliza e como que ele fiscaliza. No mínimo, né, doutor? No mínimo do mínimo, né? E ele tem que se reunir, talvez, né, naquilo que ele não for tão esperto, ou não tenha expertise, de pessoas boas, né, ali assessorar, bons conselheiros, e evidentemente que prezar aí pela ética, né, e pela moralidade pública, porque são elementos essenciais. Doutor, são mais de 240 candidatos aproximadamente, né? Então dá 17 cadeiras no Legislativo, mais uma no Executivo, entre 200 e mais de 200, dá para escolher, tem gente boa. E qual que é a visão? A gente ouve, né, no linguajar popular, na roda do botequim, na cidade toda, muitos falando sobre os candidatos. Qual que é a visão que o doutor tem? É isso mesmo? Uma política se faz dessa forma? Todos os jeitos, esferas de candidato? Sim, porque quando a gente fala do executivo, nós estamos falando de um sistema majoritário. Vai ser eleito aquele que tiver o maior número de votos. E se der empate, o que for mais idoso.
Agora, quando nós falamos do legislativo, é um pouco mais complexo. E é complexo porque a sociedade, David, ela é complexa, ela é plural. E veja, se nós estamos num regime representativo, que nós vamos eleger os nossos representantes que vão falar por nós, ou seja, a sociedade não é só de pessoas ricas ou só de pessoas pobres, não é só de empresários e só de tal. Então nós temos que levar para a Câmara de Vereadores o maior número de representantes dessas camadas. De diversas áreas. De diversas áreas. Por isso que o legislativo é plural. Né? Não poderia ter pessoas menos, né, que não seja... Tudo bem que alfabetizado tem que ser, mas você não precisa escolher só pessoas que têm curso superior, porque a sociedade não é formada só de pessoas que têm curso superior. Né? A sociedade é formada diversamente, né, do ponto de vista de ser plural. E a eleição para o legislativo ela tem que ter essa capacidade de selecionar representantes dessa sociedade plural, para muitos imperfeita, mas por isso que o legislativo é assim. Então, quando você tem um legislativo muito homogêneo, essa eleição não foi tão eficiente, porque a sociedade não é tão homogênea. E isso não se diga só em Patos de Minas, mas em várias cidades. A representatividade é dessa forma mesmo. É dessa forma. Diversas classes, você vai ter religião, ali líderes. Que representa líderes, né, na sua região, porque se ele é líder, vai ter voto. A liderança é um pressuposto, né, de busca da conquista do voto. Então você vai ter que reunir o maior número de votos dentro de uma conta mais complexa, né? Nós temos lá o sistema proporcional, para que, de fato, não fique na mão só de um partido. Né? O ideal é que, quanto mais partidos conseguir levar representantes, nós vamos ter tanto a representatividade pelo partido, que são ideologias diferentes, é assim que deveria ser, quanto de cada cidadão, que representa grupos diferentes na sociedade. Muito bem. Doutor, eu tenho abertamente, pode-se dizer, a intimidade de perguntar para o doutor aqui. Vou fazer uma pergunta pessoal. Essa eleição vai dar uma balançada lá na Câmara? Vai ter mudança? Qual que é o olhar que o Itamar Fernandes tem sobre isso? Bem, eu acredito que deve haver uma renovação, né? Por outro lado, a gente também não sabe como que esses novos candidatos estão fazendo a captação do voto, né? Você está conseguindo de fato mostrar que são melhores do que aqueles que estão saindo. O fato é que aqueles que lá estão teve a oportunidade já de mostrar um trabalho e são mais conhecidos, né? Agora, se não mostrou o trabalho e não agradou, a tendência do eleitor também que votou nele querer mudar. Então, eu sinceramente espero, David, que o eleitor tenha sabedoria de votar naquele que ele acha que é o melhor. Tenha boa fé. Que ele analise, né? Que não seja aquele voto de última hora, não. Que ele reflita sobre as pessoas que estão pedindo voto. Né? Ele não está obrigado a votar em ninguém. E é bom lembrar o seguinte, mesmo que o patrão peça, mesmo que faça lá um assédio, na hora de votar, é ele a urna. Ele tem o sigilo do voto. E o ele voto tem a é secreto, né, doutor? Voto, o voto né? é secreto. Então não acredite nessa história. Muito vou bem. descobrir em quem que você votou, vou pegar isso. Não aceite isso. O voto é uma arma da democracia. Ele tem que ser exercido de forma consciente, de maneira livre, e por isso ele é secreto. Muito bem, doutor, é isso que eu falo. O momento da mudança, claro que toda manifestação é válida, né? Durante todo o ano, mas o momento da mudança, a verdadeira arma é no voto. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV, você acompanhando na sua telinha, 8.1, estamos também através do Facebook, também estamos aí no nosso aplicativo. Participe com a gente através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela, estamos falando de eleições 2024, focado na eleição municipal de Patos de Minas. A gente recebe e volta em mais um bloco com o presidente da OAB Patos de Minas, o advogado Dr. Itamar Fernandes. É o momento está chegando, falta aí aproximadamente 15 dias. Tem muita mudança de voto, doutor? Muita gente indecisa, que deixa para a reta final agora os 15 dias. Para quem é candidato, dá para mexer o doce ainda no linguajar popular? Tá para virar o jogo? Dá, com certeza. O cidadão ele vai
ele vai assim acompanhando a política e ele vai engajando à medida que a campanha vai se colocando na rua, né? Então, assim, tem muita gente que ainda não está engajada. Eu até, esses dias estava comentando, eu achei que Patos de Minas, assim, parece que a gente não está vendo aquele calor ainda de eleições, né? Pelo menos eu tenho sentido que parece que essa eleição desse ano está uma eleição mais calma, né? Mas talvez seja impressão que eu não esteja, né? As pessoas estão fazendo as suas caminhadas, visitando os bairros, talvez por onde a gente anda a gente não tem acompanhado. Mas agora vai passando os últimos 15 dias e de fato o eleitor começa a prestar mais atenção nas candidaturas, né, e começa a engajar nas campanhas, e é onde a eleição começa de fato ficar um pouco mais quente. Eu estive em Rio Paranaíba, por exemplo, no final de semana passada, e lá fui num dia que tinha um comício de um dos candidatos, e aí você já vê a cidade um pouco mais com bandeira, né, o pessoal já fazendo ali os seus barulhos. Na festa da democracia. Festa da democracia. E a gente percebe que quanto mais tem esses eventos, mais o cidadão se envolve. Né? Se envolve, a tendência de torcer, né? Não, né? Eu tenho, né? Percebia, não, o candidato vai ganhar, o meu vai ganhar de lavada, né? Começa ali nos grupos de WhatsApp, e quanto mais o cidadão se envolve, é importante. Mas assim, não se envolver com a paixão cega, né? Porque eu acho que o cidadão que propõe a votar, ele tem que ter um envolvimento para conhecer propostas, para saber quem de fato tem as melhores propostas para representar aquilo que ele acha que é relevante lá no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Eu torço, David, sinceramente, para que as pessoas se preocupem com isso, né? Não fique achando que eleição é coisa ruim. Eleição é coisa boa. Eleição tem que existir. Né? Dos piores regimes, né, que possa ter, é o melhor. A democracia é o melhor. Não tenho dúvida disso, né? Então nós precisamos valorizar essa oportunidade que nós temos. Doutor, pegando gancho também na fala da democracia, no início do nosso programa o doutor falou sobre o trabalho também de fiscalização da OAB, sobre o sistema eleitoral nosso, e muitos eleitores, principalmente na última eleição, né, presidencial, tem um pontinho de interrogação de que o nosso sistema é fraudável, o sistema pode ser fraudado, né, que é o sistema de urnas eletrônicas. Qual que é a visão do doutor como representante máximo aqui de Patos de Minas da OAB? O que o senhor tem para falar para esses eleitores? Pode-se confiar no sistema eleitoral? David, eu acompanho eleições desde as primeiras urnas que foram colocadas. Eu acompanhei e me interesso pelo assunto então, há muito tempo. E eu já vi muita coisa sendo falada, muita coisa sendo debatida, né? Mas eu nunca vi nada aprovado efetivamente. Hoje eu não tenho nenhum receio de dizer que o sistema eleitoral que nós temos, através de urnas eletrônicas, ele é mais eficiente daquele sistema que eu peguei lá no inicinho, né? Eu não sei se você sabe como funcionava, né, a apuração, mas... pegava caneta Bic, né? Aí você era tinha do papelzinho, na época das cédulas, né? Imagina se você não tivesse um fiscal de cada partido ali. O voto que é branco, pode ser que ele transforma num voto em favor de um. Voto que era para um, você pode transformar anulando. Me fez lembrar aqui, né, doutor, se então, me permite. Eu, sinceramente... Me fez lembrar das recontagens. Tinha cidades que demoravam 3, 4 dias para sair o resultado. Eu penso que hoje nós temos essa vantagem, que é a rapidez. Por tudo que eu conheço, que eu vi até hoje, eu não vi nada provado, né, que haja essas fraudes que as pessoas falam. Começa a falar de fraude quando ele perdeu a eleição, porque quando ele ganhou, ele acha que o sistema foi perfeito para ele, né? Então, assim, até hoje eu não vi nada que possa desmerecer o nosso sistema. Eu acho que é um sistema que precisa ser elogiado. Seguro, seguro. E assim, a gente tende a querer bater muito naquilo que é bom. Eu acho que o sistema eleitoral do Brasil é bom. O sistema de urna eletrônica foi eficiente, né? Eu não gostaria de voltar no sistema de voto de papel, porque eu sei que lá também tinha muitas formas de fraudar as eleições e eram fraudáveis, né? Conversa com quem era mais antigo aí para ver como que fazia as apurações. Inclusive, David, as eleições da OAB esse ano serão eleições online. Nós vamos, mais do que utilizar urnas eletrônicas, nós vamos utilizar um sistema em que você entra com a senha no link e vote em qualquer lugar que você esteja. E é isso, essa última parte aqui do nosso bloco, falando sobre as eleições da OAB, vem aí quando acontece, como funciona.
As eleições da OAB, ela acontece de 3 em 3 anos, né? Esse ano nós temos eleições tanto para a subseção, para a seccional e depois para o Conselho Federal. E nós temos um período também de campanha, começa no dia 17 de outubro e vai até o dia 17 de novembro. Já começa outra. E 17 de novembro, num domingo, nós teremos as eleições da OAB. E esse ano com uma novidade, né, que é o voto online. E isso vai aumentar a participação, David. Por exemplo, nós temos mais de 1.300 advogados inscritos em Patos de Minas. É claro que nem todos estão aptos ao voto, porque para votar tem que estar em dia com a anuidade. Mas vamos imaginar que nós temos aí de 900 advogados a 1.000 que esteja em dia. Eu tenho certeza que com a eleição online, ele fazendo um cadastro, utilizando ali o seu sistema, o seu token, né, um certificado digital, nós vamos aumentar para um comparecimento bem maior. E se você tem um maior comparecimento, nós temos a chance de fazer uma eleição mais legítima, porque mais eleitores estarão exercendo o voto. E é por isso que eu falo, né? Nas eleições municipais, nós temos uma abstenção grande de comparecimento, né? Então, às vezes, o que você consegue tirar daquilo é os que compareceram para votar, mas a sociedade é mais do que aquilo, os números de votantes é mais. Então, quanto mais eleitores votando, melhor seria a qualidade e a legitimidade dessas eleições. A democracia também vale para isso, né, doutor? A gente sabe que já tem chapa inscrita para a OAB. O doutor, como presidente, só para a gente finalizar a sua participação, durante a sua gestão, satisfeito? Satisfeitíssimo. Dever cumprido. Dever cumprido. Eu peguei uma gestão desafiadora, que foi da pandemia, fóruns fechados, órgãos fechados, e a OAB teve que sobreviver, os advogados tiveram que sobreviver, assim como outros profissionais. Então foi um momento de muita dificuldade. Consegui ir para a reeleição, né, em 2022. Nós conseguimos fazer uma chapa única, né, em Patos de Minas. Fui para a reeleição. Estou cumprindo, então, o meu segundo mandato, 6 anos à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Pode mais um, doutor, não? Pode. Pode. Nós não temos limite de reeleição, não. Mas eu acho que eu cumpri aquilo que eu vim e me dispus a fazer e servi a ordem aqui de Patos de Minas por 6 anos. E vai continuar servindo de outra forma? Sim, nós podemos, né? Eu digo o seguinte, o sistema da OAB, todo aquele que puder contribuir, deve contribuir. E eu falo que o advogado tem que conhecer a OAB por dentro. Ele não pode só ficar dizendo, não... Porque às vezes é fácil reclamar, mas às vezes é difícil de você ir lá e fazer a diferença. Então eu digo o seguinte, tem que vir para o sistema. E nós que gostamos de participar, de contribuir, tem que continuar no sistema, né? Há outras formas também de você ajudar. Eu digo que você às vezes não precisa ter um mandato para fazer coisas boas, né? Faço das suas palavras a minha. Quando me perguntaram se eu ia, né, me candidatar novamente. Isso a gente pode contribuir de outra forma e sempre estar por dentro. Porque é interesse de todos nós. A política, ela faz parte do nosso dia a dia, da hora que você levanta, a hora de você deitar. Doutor Itamar Fernandes, obrigado mais uma vez pela contribuição. Espero te encontrar mais vezes até as eleições que estão chegando no próximo dia 6. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, David, e com certeza estaremos aí, certamente acompanhando essa reta final das eleições e também fiscalizando o processo eleitoral pela OAB. A OAB sempre está em parceria com o Ministério Público, com os demais órgãos, com a própria Justiça Eleitoral, para que nós tenhamos, de fato, uma eleição legítima e que cada cidadão tenha garantido o exercício livre e consciente do seu voto, né? Eu desejo que cada um faça suas reflexões agora, não deixe para a última hora, preste atenção nos candidatos, né, que certamente vai fazer uma melhor escolha. Voto consciente. E levante e vá votar. Não deixe nada de nulo e branco. Nós estamos nessa campanha. Muito bem, doutor. Obrigado mais uma vez. A você de casa, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta no nosso último bloco falando com o pessoal da Cena 34. Tem evento nesse final de semana em Patos de Minas. É importante para toda a região. Não sai daí, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do Opinião Regional. Para você que continua ligado aí na sua telinha do outro lado no 8.1, para você que está nos nossos canais na internet. Participe com a gente através do WhatsApp 999 47 45 15. A sua opinião é muito importante. E a gente volta no último bloco, Opinião Regional, clima de sexta-feira, final de semana. Vamos falar mais uma vez sobre a Sunset Cena 34, um evento que acontece domingo agora no Parque de Exposições.
Exposições. Estou aqui mais uma vez recebendo o meu amigo Léo Barros, o Leonardo, o Leozão, vou te chamar, conhecido como Leozão. Seja bem-vindo mais uma vez à Opinião Regional. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores. Obrigado pelo convite. E a Jaque está aqui também, divulgadora da Cena 34. Prazer vê-la mais uma vez. Igualmente, David. E é isso, Léo. Vamos lá, o coração já tá aí batendo mais forte, a ansiedade, tá chegando o grande dia. É um sonho para você que sonhou, né, idealizou esse evento e tá chegando o dia. Como é que tá aí os bastidores, a adrenalina, a expectativa? Chegou, né? Evento, você marcou, tá? Falta 2 meses pro evento, falta 3 meses, tá longe, mas chegou. Chegou e foi um desafio grande. A gente vem trabalhando aí esses 2 meses, quase 3 meses aí, porta a porta, divulgação, os barzinhos e tal, com os nossos influências que tem nos ajudado muito. A Jaque, como diz, é a cara do evento, né? Sua indicação, diga-se de passagem. E foi muito bom. A cidade recebeu, gostou muito. É um evento inédito, né? Aqui na região, por estar trazendo essa onda do pagode e esses 2 artistas gigantescos. É menos, é mais e Dilcinho. Eu vou deixar a Jaque falar um pouquinho deles, que ela é super fã e ela conhece. É um evento que está na boca do povo e volto a repetir, tem tudo para ser o maior evento do ano. É 2 atrações de peso, né, Jaque? Já é uma das maiores. Eu acredito que aqui em Patos a gente não tem visto, né, algo parecido, somente a Cena 34 Produções para estar trazendo isso pra gente. É um grande evento. Na verdade, são 2 grandes eventos em um só, né? A gente está falando de 2 shows no mesmo dia. Esse evento começa às 15 horas, então a gente vai até às 22 horas com 2 profissionais assim, incríveis, maravilhosos. Então, é impossível aqueles que gostam de pagode perder essa oportunidade. São os maiores, né, do cenário. Sim. Do cenário do samba, do pagode, menos é mais o maior grupo da atualidade. Né? E o Dilcinho, na carreira solo, é o maior ali, junto com o Ferrugem, Mumuzinho, e claro, o ícone Belo, mas da nova geração, realmente é o Dilcinho. É verdade, são os maiores, né? Eu acho que é até por isso que a Cena pensou, já que é pra trazer pagode, a gente vai pegar pesado. E eles pegaram assim, então passou rápido até, só que assim, a gente ficou ansioso pra chegar logo, né? E já é depois de amanhã. Então. É isso. Ô, Léo, e aí, como é que tá os preparativos lá? A estrutura tá sendo montada a todo vapor lá no Parque de Exposições? Tá lá, nós estamos trabalhando desde ontem, tivemos probleminhas, questão de palco, teve que mudar o palco, nova estrutura. Pra melhor, né? Pra melhor. Recomeçando tudo do zero, de ontem, a partir das 18 horas até hoje, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a entrega vai ser perfeita e tá cada vez mais bonito. Eu acho que eu posso falar pela Cena, pelos outros eventos que eu já fiz, que essa entrega, que essa estrutura está sendo uma das mais bonitas que eu já fiz em todos os eventos. E falando de estrutura, hoje eu recebi na nossa FM um dos maiores produtores que está enganjado com vocês na equipe da Cena 34, que é o Brunão, né? Veio lá direto de BH para dar um tchan a mais nessa produção. É isso aí, o Brunão, ele tem experiência de vários festivais, né? De vários eventos, como diz, bem além do nosso, tipo Rock in Rio, os festivais em São Paulo, o Samba Prime de BH. Então, ele é um profissional da área mesmo. E a gente, como está fazendo um evento, vamos considerar assim, grande, né? Praticamente um mini festival, por ser menos é mais Dilcinho, eu resolvi profissionalizar cada vez mais o negócio. Trazer um cara que, como diz, que vai tirar todas as minhas dores de cabeça, todas as minhas preocupações, todos os possíveis erros que pode ter para um evento dessa proporção. E chegou para somar na nossa equipe e está dando tudo certo. E falando de chegou, quem chegou mesmo foi o evento. É domingo, a partir de que horas que abre os portões lá, Jaque? 15 horas, portões abertos. Às 16 já tem um DJ ali dando aquela esquentada na galera. E a partir das 17 já começa o show. Como é que tá a programação? Conta aí pro pessoal de casa. Como você falou, são 2 atrações mais DJ. Quais que são os horários? Às 3 horas da tarde já abre os portões. O Leozão quer falar sobre isso? Às 17. Às 3 horas abre os portões. Às 16, DJ Guga. Começa esquentando o pessoal ali. Então, às 17 vem o Dilcinho, que vai cantar ali 1h30, 1h40 de show. Tem a troca de passagem de bandas. Com o DJ ali, DJ, intercalando. Meia hora ali. E depois vem Menos é Mais e Dilcinho às 17 horas. Tem 1h30, 1h40 de shows. DJ e Menos é Mais. Beleza, o evento vai até umas 10, mais ou menos. Umas 21h30, 22 horas. Bacana, é isso. A oportunidade, então, você que ainda não comprou ingresso, vamos chamar o povo para comprar ingresso. Com o espetáculo, né? O festival vai estar maravilhoso, mas tudo isso tem que ter o público. E o público abraçou, que a gente percebe o barulho na cidade, nas redes sociais. Tá imenso. Parabéns pela divulgação de vocês, pelo trabalho de vocês. A gente tem que reconhecer quando a gente conhece do trabalho. Mas é isso, convida aí
aí o pessoal para comprar o ingresso. Então, onde que compra? Dá tempo ainda? Tem virada de lote? Dá tempo. A virada de lote já é hoje, às 23h59, para não falar meia-noite. Gostei. Então, assim, o pessoal correr e aproveitar, né? Consegue garantir seu ingresso pela ingresso live, né? Já que para quem quer adquirir ainda hoje. Mas, caso queiram adquirir ainda de última hora, eles podem estar acompanhando o nosso Instagram para saberem direitinho onde é os nossos pontos de venda. E qual é o Instagram? É Cena 34. @ Cena 34 Produções, isso. Tá, e lá, certinho, e lá tem um link né, direto para... Isso, o link está na bio do Instagram. O pessoal pode entrar, lá eles conseguem acompanhar tudo sobre o evento, inclusive como está a estrutura, já estão dando os spoilers então lá. Vamos falar, então, vamos falar pro pessoal, porque é um evento que tem a parte para menores, né, também, quem quiser ir na pista também, domingão. Muito bem, produção, obrigado aí, ó, pela... Isso aí, ó, os postos de vendas está na tela. Mas voltando a falar, Léo, é um evento que é para todo mundo. Para quem bebe, para quem não bebe, para a família, são vários setores, né? Nós vamos trabalhar com esse evento, trabalhando com aí, 3 setores. Enquanto vai passando aí a imagem, pode ir falando. Esse é o setor Melhor Eu Ir, que é considerado como front, né? Mais conhecido como front, que é open bar. Depois nós temos ali a área pista, que é a venda de bebidas. E temos o camarote diferentão, que é um camarote premium, open bar também. Aí agora estamos entrando... Na pista. Isso. Na Fica Light. Pista menores Fica Light. Vão poder ir aí nesse setor. Isso, menores acompanhados com os pais ou com autorização dos pais, registrado em cartório. Muito bem, aí é venda de bebidas. É venda de bebidas, essa área Fica Light vende bebidas. E aí o nosso... Agora é o camarote. Fio bonito, como se diz. É o camarote diferentão, um camarote prêmio, bebidas prêmios. Né? Como diz, um camarote de alto padrão mesmo, banheiros exclusivos para o pessoal desse setor. Então tá assim, então é um evento muito bonito, então com uma entrega muito diferente de todos os eventos que a C34 já fez. É um evento para toda a região. O pessoal vem até de Belo Horizonte aí para acompanhar esse evento. Graças a Deus estamos atingindo uma região muito boa, tem várias caravanas vindo para cá, aproveitando que você falou da divulgação. A gente não poderia deixar de te agradecer, você principalmente, pela força que você vem dando nos seus programas de rádio. Você é um cara também que gosta do pagode e abraçou também essa causa. Abraçou essa causa com a gente aí e vem nos ajudando cada vez mais. A nossa FM, a NTV, a Rádio 105.9. Então, assim, a gente não seria... Esse sucesso não teria com essa toda divulgação que está na boca do povo também se não fosse. Popularizou, né? Caiu na boca do povo. Era o que eu te falava, né? Falava, vamos popularizar, vamos colocar na boca do povo, vamos chamar a Jaque, que ela tem a cara do povo, e vamos embora, e vai ser lindo. Para quem quer uma área mais reservada, tem o diferentão. Para quem quer só o open bar, tem o Melhor Eu Ir. Melhor Eu Ir. E o Fica Light na pista. Lembrando que todos os setores, né, Jaque, dão aí acesso à frente do palco. Todos os setores praticamente de frente com... Aí, para melhorar um pouquinho mais ainda, como dizia, eu sempre dou no finalzinho, dou uma pincelada. Agora eu vou colocar uma passarela de 8 metros e mais um quadradinho ali na frente, de tipo um mini palcozinho ali, de um 4x4 ali, para o artista vir e ficar mais perto do público ainda. Isso tem acontecido nos grandes eventos, grandes festivais. A ideia do Bruno, aproxima mais o artista do público. Leozão, o artista ficar lá, o pessoal em cima do palco e tal, vamos trazer o artista próximo ao público. São instantes que o artista fica ali perto do público e compensa, né? A gente, infelizmente, tem alguns eventos que compram o ingresso, paga caro e você fica esquecido lá no fundo do ambiente, não consegue sequer ver o artista direito. E essa é uma grande preocupação da Cena 34, né? Isso, a gente quer englobar cada um no seu setor, dentro das suas condições financeiras, mas do modo que todos ali foram ali para ver o artista. Então, eu acho nada mais justo cada um ficar mais próximo, que a gente puder entregar para o público, ficar mais próximo do artista, a gente sempre vai trabalhar dessa forma. E você que está no meio do povo, já que andando e fazendo stories, e você já é uma pessoa querida pelo povo, já está, né, de nascença no meio do povo. O que você está sentindo do povão em um evento como esse, a proporção que somos solos, considerados solos sertanejo, e vem aí o pagode, o samba, uma vertente um pouco diferente. A gente recebe eventos de todas as vertentes, mas nessa proporção, na pegada do samba, do pagode, como é que está a aceitação do público? Pois é, quando eu até comentei com o Leozão, você podia trazer fulano, falei nome de um outro pagodeiro, ele falou, Jaque, aqui não é tanta a vibe do pagode, vamos ver primeiro como vai funcionar pra gente ver se consegue
trazer outros artistas do meio. Só que quando a gente foi pra rua, porque a cena fez um marketing que é admirável. Assim, a gente foi pra rua, a gente começou a cantar com o pessoal, a gente começou a ajudar a galera a ganhar ingresso para participar e todo mundo sabe cantar. Então, assim, a gente tem isso de que aqui é só do sertanejo, mas a gente tá muito enganado, viu? Tem uma galera boa do pagode. E eu me atrevo a dizer, e eu sempre digo isso, que o samba e o pagode e o sertanejo são os irmãos mais próximos ali, andam juntos. Até porque existe, né? Na nossa FM a gente tem vários hits de artistas, né, do sertanejo fazendo samba, pagode, e vários do pagode com participações e até se arriscando no sertanejo. Exatamente. Casou mais essa fusão, né? O pagodeiro com o sertanejo, está sempre participando das gravações. Se não me engano, Menos é Mais. Participou agora de um DVD, eu não vou lembrar qual artista, foi em São Paulo. Tem agora. Música com a Marília Mendonça. Isso, então tá tendo essa junção muito boa. E acaba que o próprio pagode também, no final daquela resenha, assim, agora vamos cantar o de tudo, e eles trazem o sertanejo com um tom de pagode. Parabéns por toda a coragem. O empreendedor tem que ter coragem, né, Jaque, na verdade. Vamos lá, mais uma vez, então, para você que não comprou o seu ingresso, como é que faz? Podem entrar para pessoal que quer comprar ainda hoje, né, e garantir o seu ingresso e não perder a virada de lote até às 11h59, pode comprar pelo link que está na bio da Cena 34 Produções. Vai cair lá no Ingresso Live, ela garante sem taxa o ingresso dela. Sem taxa. Isso. Essa é mais uma novidade da Cena 34. Mais uma novidade da Cena 34, sem taxa e até 3 vezes sem juros. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre o que a Cena 34 oferece para o grande público, que na questão de bebidas são todas originais, e aí a gente tem que falar sobre isso, né? Uhum. É um grande diferencial de vocês. Eu sempre falo isso aí, a gente tenta entregar a entrega que eu gostaria de receber quando eu vou num evento. Então a gente partiu para o lado 100% original, bebidas, tem os nossos parceiros aí que é a Bebida Marra, então estamos aí entregar o melhor para o público para ter nos próximos eventos. E já tem próximos que eu tô sabendo, vem Vitor e Léo por aí, muito mais. Que dia que é o Vitor e Léo? Vitor e Léo, dia 1º/11. Mais um evento 134. Pessoal, vamos pro samba, domingão, faz o convite aí, Jaque. Então é isso, pessoal. Onde que eu olho aqui para fazer o convite? Isso, pode ser nessa aqui, ó, com você. Aqui. Isso. Vamos lá. Pessoal, então quem ainda não garantiu seu ingresso, corre e garanta. A gente tá falando aí dos melhores pagodes do país. Então, se você não for, só você não vai. Eu adoro dizer essa frase, porque depois você vai se arrepender. Vai assistir os stories de todo mundo. No dia seguinte tá todo mundo comentando sobre como foi. Então, corre e garanta seu ingresso e venha curtir essa Sunset que vai bombar. Léo, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, fazer esse convite, por empreender aqui na nossa cidade. Lembrando que não é só festa, né? Isso gera emprego, leva lazer para todos nós. Obrigado mais uma vez. Faz o chamamento aí para o grande público. Obrigado você, David, mais uma vez pela oportunidade de estar falando desse evento. E agradecer a todos os colaboradores indiretos e indiretos que estão trabalhando com a gente lá. E convidar a população, agradecer a população também por ter aceitado o nosso evento, todo o pessoal que já está com os ingressos garantidos. E quem não comprou ainda, venha comprar os ingressos hoje até meia-noite, com preço antigo. A partir de amanhã já viraram de lote. E domingão tem um mega show para vocês em Patos. É isso. Vamos mandar um abraço para Patrícia também. Grande tem esse idealizadora do evento. Além de todos os parceiros, além de toda a produção, além de toda a mídia, nada disso aconteceria se eu não tivesse uma Patrícia do meu lado. Todo o sucesso do mundo para vocês. E é nesse clima que a gente agradece a você de casa. Bom final de semana. A gente se encontra no Parque de Exposições nesse domingo. Valeu e até lá.